E então, qual é o problema? Um podcast da Associação Rising Child, com Carla Saraiva. Olá, bem-vindos a mais um podcast. E então, qual é o problema? O podcast da Associação Rising Child. Desde já quero agradecer ao nosso patrocinador Cabeleireiro Best Look, que por nos ajudarem, por nos patrocinarem, temos a possibilidade de ter a língua gestual para traduzir também este programa. Hoje queremos falar um pouco acerca de que crianças queremos formar, as competências dos pais para com as crianças, a parceria para com a escola e, acima de tudo, queremos garantir que esta reflexão vai incluir verdadeiramente todas as crianças, incluindo as que têm deficiência. Neste episódio 2 temos cá como convidada a professora Cláudia Malandras. Muito bem-vinda e muito obrigada. Obrigada eu. Gostaria de lhe perguntar o que é que vai significar na prática, quando pensamos um bocadinho acerca disto, a verdadeira parceria entre pais e escola. Eu acho que a verdadeira parceria pais e escola acontece quando ambas as partes percebem que são um contínuo e que fazem parte do aluno. Ou seja, a escola não funciona sem a família e a família não funciona sem a escola. E o aluno está lá no meio e deve ser ele a nossa preocupação principal. Quando temos escolas que acham que a família são intrusos e quando temos famílias que acham que têm que ir para a escola defender os filhos, que é o que acontece muitas vezes na maioria das escolas em Portugal e provavelmente no mundo, algo não está bem, não é? É mais complicado. É mais complicado, sim. Quando percebemos que não é assim e conseguimos todos trabalhar Em harmonia, a coisa corre muito bem, não é? E aí conseguimos avançar e o aluno tira proveito deste tempo que as famílias e a escola conseguem ganhar, não é perder, conseguem ganhar a trabalhar em prol dele. Claro. Existe aqui alguma relação mais pontual, em reuniões, avaliações, para uma relação mais contínua e colaborativa? Ou seja, vocês acabam por, dentro dessas reuniões, essas avaliações, fazem um programa mais contínuo para estas crianças, por exemplo, com deficiência? Sim. Isto para que as pessoas percebam como é que funciona. funciona. Eu trabalho diretamente com crianças com medidas adicionais. É impossível que o contacto com estes pais seja pontual, ou seja apenas em reuniões, ou que seja um e-mail. Eu, por minha iniciativa, dou o meu número de telefone, o meu e do colega que trabalha comigo, os pais dos nossos alunos têm o nosso número de telefone e temos um grupo no WhatsApp com aqueles pais. São crianças que não sabem transmitir recados, que têm dificuldade em explicar o que fazem na escola, que se esquecem com frequência mesmo quando sabem dar os recados, e é uma forma de haver proximidade. Os pais contactam ou diretamente, ou para o grupo, ou dão recados para o grupo, e funciona muito bem. Acaba por haver uma confiança. Sim, claro que é preciso estabelecer limites, porque é o meu telefone pessoal, não é? Claro. E isso é explicado aos pais, não é para ralharmos uns com os outros, serve para fazermos esta ponte e facilitar muito a vida dos meus. Com os diretores de turma desses meus alunos, muitas vezes eu faço essa ponte com os pais, porque a minha relação com os pais é contínua, mais próxima, mas faço questão que os diretores de turma estejam informados, não é? Porque ao fim são eles os coordenadores dos RTPs, são os diretores de turmas, são eles que justificam faltas e é necessário que estejam a par, até porque quando é necessário enviar uma mensagem ao conselho de turma, os meus alunos são de segundo e terceiro ciclo, daí eu falar em diretor de turma, é o diretor de turma que o faz, não é o professor de educação especial. Não é? Certo, mas acaba por haver ali uma ligação, sim, desde que as pessoas também não abusem, né? Claro, mas se abusarem também nada como ter uma conversa franca e estabelecer novamente os limites e relembrar isso. Nem toda a gente o faz, então no seu direito, e está bem, desde que as pessoas se sintam confortáveis, quer os professores, quer os pais. Às vezes do lado dos pais existe, se calhar, mais ansiedade e acabam por ultrapassar um bocadinho essa. Nós hoje conversávamos, estava a conversar com colegas hoje sobre a transição de crianças da Valência. Nós vamos iniciar a Valência de segundo e terceiro ciclo na escola séria. E há crianças que não vão ter alterações de medidas, mas vamos reunir com os pais todos, porque eu coloco-me sempre no lugar dos pais. Também tenho filhas e coloco-me no lugar dos pais, e nós nunca nos devemos esquecer que aquela criança é filha de alguém. Claro. Não é? E a preocupação com os pais com crianças com deficiência é muito maior do que a dos restantes.
Se nós ficamos preocupados quando os nossos filhos fazem uma transição e não têm qualquer problemática, quanto mais os pais que as crianças têm. Não é? E vamos reunir com esses pais para os descansar, para explicar quais é que são os planos todos que estão montados. Vamos fazer desta forma, mas se não correr bem, há o plano B, há o plano C, há o plano D. Eu acho que quando conseguimos estabelecer essa relação com os pais, em que os pais percebem que a escola se preocupa, que a escola pensou naquilo que os pais precisam, que os miúdos precisam, eu acho que aí a relação de confiança com os pais e na escola está a ganha. E é mais fácil depois que os pais confiem do nosso trabalho daí para a frente. Claro que sim, porque como mãe também vejo a preocupação que existe da parte dos professores naquele plano estipulado, porque cada plano é para cada criança, não é? Claro. Portanto, o pai fica, não é? ficam muito mais descansados. E, por exemplo, que desafios é que sentem e que ainda existem na comunicação, às vezes, com a escola e com a família e vice-versa? Se existirem. Existem sempre, tal como eu dizia, quando um pai ou uma mãe chega à escola a dizer eu venho defender os direitos do meu filho, mas alguém atacou o seu filho para o defender, não é? A escola não ataca ninguém, estamos lá todos para a mesma coisa, e o grande desafio é esse, é mostrar aos pais, a alguns, felizmente não a todos, que nós estamos todos do mesmo lado. A defesa e o ataque deve ser conjunto. Se tivermos que atacar, atacamos todos. Se tivermos que defender, defendemos todos. Não é? E esse é um dos principais desafios. O outro desafio é quando nós atacamos todos e sentimos as barreiras todas do outro lado. As barreiras não são da escola, que os pais inicialmente acham que sim. A valência vai funcionar e não vai funcionar como funciona do primeiro ciclo, não é? Em que se garante e que há prolongamento quando chegamos ao segundo e terceiro ciclo. E já tive esta conversa com a Andréia, que é a Presidente da Associação, não há resposta, não há respostas para os pais. E é uma das coisas que nos preocupa enquanto escola, mas a escola não consegue chegar a todo lado, não é? A escola é um serviço educativo e a legislação, o que nos fala é do prolongamento para o primeiro ciclo, não é? O do segundo ciclo nem sequer está enquadrado na legislação. Agora, resta, a sociedade civil tem um papel muito importante, as associações de pais, as associações como a vossa, têm um papel muito importante na pressão que fazem junto das autarquias, do governo, de quem for, para tentarem terem resposta para os problemas. É uma lacuna muito grande que existe, porque realmente ali a partir do... É um salto e é num buraco. É um salto e um buraco. E os pais que precisam de continuar a trabalhar. Essa preocupação é não só das famílias, mas também da escola. E se as famílias sentem que, às vezes podem sentir que a escola não dá resposta, não dá, mas muitas vezes também não dá porque não consegue. Claro. E a escola sozinha não consegue fazer pressão suficiente no governo, nas autarquias, e que muitas vezes os pais, quando se juntam, conseguem ter essa força e que as escolas precisam dessa força. Os pais às vezes acham que quando vão pedir qualquer coisa estão contra a escola, não estão. Às vezes até podem pensar que estão, mas não estão. Estão a ajudar a escola a ter outro tipo de respostas, que de outra maneira não conseguiríamos ter. Claro, sim. E realmente é uma situação que não está prevista na nossa lei, que ninguém pensa nestes jovens. O que é que se faz? E depois também temos ATL que não aceitam este tipo de crianças com determinadas perturbações, não é? Com determinadas situações, e claro que depois, portanto, lá está, a lei não prevê realmente estas situações. Nós conseguimos perceber o lado das entidades privadas, não é? Os colégios privados, um ATL privado. As crianças com necessidades, não é? Com problemáticas, necessitam de mais pessoal. É um negócio. Eles, ao contratarem mais pessoal, vão aumentar a despesa e o lucro vai ficar praticamente igual. Não é? Por isso é que nós dizemos muitas vezes aos pais, os pais que vêm de colégios privados com crianças com problemáticas ficam sempre muito admirados porque a escola pública tem muitas respostas. Não é? A escola pública é a resposta, não são os colégios privados. Porque temos um professor de educação especial que faz documento e tem lá eventualmente mais alguém que vai ajudar. Agora, a resposta efetiva de trabalho com crianças é a escola pública que consegue dar essa resposta. Sim. No caso das crianças com deficiência, o que é essencial para os pais se sentirem envolvidos? Para que
participarem nas decisões, quer quando reúnem com a EMAI e se toma a decisão de quais é que são as medidas que as crianças vão usufruir no seu RTP, no seu PEI, depois mais tarde no seu PIT. A família é uma parte importante, dá-nos o outro lado da criança, sabe as preferências da criança, sabe a melhor forma de nós trabalharmos com ele. O trabalho que a escola inicia ou que a família inicia deve ser um contínuo, e muitas vezes isso não acontece, e quando isso não acontece é muito complicado, sim. Agora, eu digo sempre que a escola trabalha com os meninos todos, não da mesma forma, de formas diferentes, mas com o mesmo objetivo. As famílias são muito importantes. O grupo de alunos com quem nós temos vindo a trabalhar ao longo dos anos, aqueles que conseguiram superar muitas das dificuldades, conseguir arranjar emprego, ter uma família, porque eu já sou velha, não é? E já temos alunos que já passaram por lá e que já têm família constituída, têm filhos e conseguem trabalhar e ter uma vida funcional. As famílias que tiveram por trás e que foram capazes de os ajudar, como a escola fez, mas a escola depois, chegamos ao 9º ano e nós passamos a bola à formação profissional da CERCI, da APCI, à escola secundária, e nós deixamos de ter ligação com eles, não é? A escola secundária, se eles estiverem ali ao CERCI, estão lá 2 anos. A família é o contínuo, acompanha o aluno desde sempre, não é? E as famílias que são capacitadas conseguem ter jovens e adultos depois de sucesso, capazes, que contribuem para a sociedade, que conseguem ter sucesso na família, e isso é espetacular. Isso é espetacular. É muito bom ver essa envolvência, né? Ver o crescimento e ver todo o desenvolvimento, né? E neste caso, como diz, já nós tivemos o arraial da escola a semana passada e os alunos voltam. E já temos alunos que foram nossos, alunos com dificuldades graves e que, entretanto, arranjaram trabalho, já têm crianças na escola e que vão, e que tirei uma fotografia ao meu colega com uma série de alunos à volta e com os balõezinhos, a dizer que ele parecia o velhinho do ano, mas já tinha, e é muito bom, é sinal que foram bem tratados, bem cuidados e que fica lá, como eles ficaram no nosso coração, nós também ficámos no coração deles, e isso é muito importante. É muito bom, muito bom, e até para as famílias, né, que se sentem ali, que existe ali um elo de ligação que se manteve sempre. De que forma é que a Associação de Pais tem desenvolvido uma cultura da inclusão dentro da escola? A Associação de Pais é uma parte importante da escola. Nós, se calhar, temos desde a direção do professor Rui Costa, depois da professora Célia Castelhano e agora do professor Luís, o agrupamento de escolas de Brigada é dos que tem, se calhar, e perdoem nos outros agrupamentos, das associações de pais mais ativas e mais colaborantes. Nós na escola temos uma casa, e essa casa nós fizemos um projeto de crowdfunding e reabilitámos a cozinha, e a Associação de Pais foi um membro cooperante que não serve só para doar dinheiro, serve para envolver pais, para participar, para trabalhar, e a inclusão não tem a ver só com crianças com deficiência, tem a ver com ir chamar os pais e fazer com que os pais se sintam parte integrante da escola. Chegámos a ter uma escola de pais e os pais que apareciam eram os pais que não precisavam. É sempre difícil. Há bocado, quando falava nos desafios, este é também um deles, quando as escolas tentam dar formação a pais e chamar convidados externos, um psicólogo, um terapeuta, as pessoas não aderem. Às vezes não é só porque não conseguem ir por causa do trabalho, às vezes não querem, porque acham que não precisam, e isso é difícil. E foi um projeto que acabou porque tínhamos muitos poucos pais presentes. E eu acho que é uma ótima forma, quer a direção, quer a Associação de Pais, de envolverem os pais e de se dar ferramentas aos pais, claro que sim, para trabalharem melhor com os filhos. Não é? Exatamente, tal e qual. Portanto, nesta parte que me diz, o ideal seriam os pais participarem muito mais nestas ações por parte, portanto, não é da escola, neste caso, quer da escola, quer ações que quer também das associações, não é? Das associações de pais, sim, colaborarem com associações como a vossa. Os nossos miúdos da educação especial têm empreendedorismo como disciplina, tal como os restantes alunos também têm.
e nós reabilitamos a escola. Os meninos com vidas adicionais de segundo e terceiro ciclo, o meu colega é muito jeitoso, faz lá as obras todas da escola e os meninos fazem com ele. E é muito giro, porque aprendem matemática, a construir a esplanada, fizeram uma pérgola. Tudo isso é muito importante e é uma forma não só de envolvermos os miúdos, mas de envolvermos toda a comunidade. Quando reabilitamos uma escola, envolvemos professores, envolvemos a direção, envolvemos os alunos e aproveitamos esses pequenos concertos que eles fazem, e foi esse o projeto de empreendedorismo deles. E naquele ano venceram. E nesse ano combinámos com eles que o dinheiro, os 1000 euros que eles ganharam, são sempre dados a instituições, seriam oferecidos à Rising Child. E foi muito importante e eles adoraram perceber que estavam a contribuir para fora da escola. E quando as crianças percebem que trabalhar para os outros sem ganhar dinheiro é espetacular, é brutal. E essa parte é muito, muito, muito importante. Existe ali uma gratidão, sim, não é? Sim. O eles sentirem é importante. É sentir é importante, sentir que dão e que lhes são gratos, que sentir que estão a ajudar. Sim, e que fazem parte da escola e que recebem elogios do resto da comunidade, do trabalho que eles fazem. Eles construíram uns gabinetes em peladura para que as terapeutas e as psicólogas que vão à escola tivessem um espaço para trabalhar em condições com os miúdos. Claro. Porque fazer uma sessão de psicologia numa sala onde cabem 30 alunos não é exatamente o ambiente ideal, não é? Claro. Não é acolhedor, não é fantástico, não é? Então eles fizeram esses gabinetes, construíram, eletrificaram, e temos uma mesa com 2 cadeiras numa sala mais pequena, em cantos mortos de corredores, que não servia, não era uma passagem, não eram cantos, era uma varanda, e que eles aproveitaram. E temos sido, as escolas são muito criativas, não é? Mas para além deles aprenderem, é ótimo. Foi dar um espaço próprio para que os técnicos pudessem trabalhar e que os meninos também usufruem eles e os outros alunos todos da escola usufruem das terapias. Tá bom. E agora pergunto, de que forma é que asseguram que as famílias das crianças com necessidades especiais, com deficiências, se sentem ouvidas, respeitadas e envolvidas? Não há escolas perfeitas, não é? E não conseguimos agradar a todos os pais. E provavelmente algum pai vai dizer: mas com o meu filho é possível, todos falhamos e somos todos humanos, não é? O esforço é que os pais se sintam ouvidos, que sigam o canal normal de transmissão de informação numa escola, não é? Que é quem está mais próximo, o educador, o professor titular, o diretor de turma, e a informação há de chegar ao canal exposto, não é? O primeiro há de ser a EMAI, que vai ouvir e que vai perceber o que é que se vai fazer com aquela criança. E depois vamos monitorizando os progressos dessa criança e reformulamos medidas cada vez que achamos que não está bem. Chamamos novamente o pai, reformulamos medidas. Poderá ser o pai a fazê-lo, ou o conselho de turma, ou o conselho de docentes, quando acha. Tentamos que os pais se sintam ouvidos, respeitados, que é muito importante, que respeitem o trabalho do professor, mas que se sintam respeitados também. Uma das coisas que eu tento sempre fazer nos conselhos de turma onde estou é que não se julguem pais. É muito fácil um professor fazer um julgamento de uma criança. Somos humanos, mais uma vez, não é? Aquele professor tem uma tarefa e a tarefa dele passa por transmitir informação, não só, mas transmitir informação de um programa. Às vezes já há outros elementos na turma, crianças, que destabilizam uma turma. Não é? Isso vai destabilizar o trabalho do professor e de todas as outras crianças. Mas é importante que aquele professor saiba o resto da história, não é? Não é só, as crianças não são só aqueles 90 minutos que estão ali à frente daquele professor. Alguns só os veem 90 minutos por semana, não é? E é importante que perceba o contexto daquela criança, o que é que se passa, porque é que determinadas coisas estão a acontecer na escola, poderão vir de casa ou não, poderá ser da escola, e é importante que os pais se sintam ouvidos para que nos possam transmitir essa informação para percebermos o contexto no todo e não olhar para aquela criança aqueles 90 minutos e pensar porque é que te estás a portar mal, não é? Ou porque é que és sempre o mesmo.
Mandar para a rua não é solução, temos que ir à fonte. Não é? E a fonte é a família que nos pode dar mais informações. E só com essa envolvência é que se consegue. E é importante que a família perceba que a escola não está lá só para os pais se queixarem. Claro que tem que se queixar quando alguma coisa não está bem, é óbvio, e se não se queixarem, nós achamos que as coisas estão bem. Não é? É sempre assim que nós achamos, não é? Se ninguém se queixa, é porque está tudo ok. É importante que se queixem, mas é importante também que saibam, tal como nós elogiamos pais, não sempre, nem tanto quanto devíamos, mas elogiamos pais, é importante também que os pais percebam o papel da escola, o quão difícil é ser professor, ter 3 ou 4 crianças ao abrigo de um decreto com medidas seletivas e adicionais e ter ainda o resto da turma e estar sozinho perante aquelas crianças, não é? E é muito complicado, como também o professor não deve julgar uma família e uma criança porque ele porta-se sempre mal. Não é? Às vezes é só uma problemática e a criança não tem culpa. E aqueles pais precisam de ajuda e não de julgamentos. Às vezes serem um pouco ouvidos. Sim. Muitas vezes os pais vão para a escola muito nervados e muito zangados. Se nós perdermos um bocadinho de tempo a ouvi-los e perceber o que é que eles precisam, não é o que é que eles querem, é o que é que eles precisam, aquele pai sai dali completamente o oposto. Sendo-se ouvido, sendo-se compreendido. Às vezes é só ter o discernimento de parar para ouvir aqueles pais. A pessoa vai sentir que alguém vai dar a resposta. Sim. Ou pelo menos tentar. Alguém parou, interessou-se por mim e vai tentar resolver a minha questão. Claro. Nem sempre conseguimos, mas eu acho que se todos tentarmos, já é muito bom. Claro que sim. Tendo conhecimento de todos os desafios que existem, quais são os mais específicos que os pais das crianças com necessidades educativas assim mais específicas enfrentam em relação à escola? O tempo que as crianças passam na escola, as problemáticas que são muito específicas, por exemplo, relacionadas com a alimentação, é muito complicado. É complicado para a escola, mas é muito complicado para os pais. Terapias também? Terapias. As terapias estão cada vez mais difíceis nas escolas. Mais reduzidas? Mais reduzidas, sim. Nós, por exemplo, da parceria que temos com a SETSI da Zambuja, que é o CRI, é o Centro de Recursos para a Inclusão, só temos uma psicometricista que neste momento só presta apoio aos alunos da Valência de Ensino Estruturado, que fica no Centro Escolar Câmara dos Dores. Não conseguimos ter mais ninguém para prestar, não há horas, o Ministério não dá horas. Terapia da fala também não tem? Terapia da fala não temos, vai a técnica da Câmara, a terapeuta da Câmara, mas que não abrange crianças do 54. Depois vamos contornando. Tem que ser uma gestão de manta curta. Pois se tapamos os pés, lacunas, exatamente. Sim, se tapamos os pés, destapamos. Depois temos o nosso SPO da escola com as psicólogas, que tem um regulamento para tentarmos canalizar. Então, se este pode ir para ali, não vamos canalizar para o SPO para poderem entrar outros. E isto parece uma giga-joga a tentar encaixar e tentar ver. É muito difícil, sim. Tentar contornar. Porque os apoios são poucos. Exatamente. E temos ainda uma parceria com uma clínica privada que vai à escola, que permite, e que eu acho que para as famílias é muito importante, porque imaginemos que é a título particular, os pais têm que sair do emprego, têm que se deslocar à escola para ir buscar a criança, a criança falta às aulas, vão para a clínica ter as terapias e a criança provavelmente já não vai da parte da tarde à escola. Se for terapia semanal, todos os dias, à terça ou à quarta, por exemplo, todas as quartas-feiras, não está na escola da parte da tarde. Quer dizer que há uma disciplina que é sempre prejudicada. Essas terapias são muito importantes, sim. Há crianças que precisam delas com muito pão para a boca. O que é preferível? Faltar à escola, óbvio. Isso também é que tem-se vindo a desmistificar junto aos professores. Não é? Uma criança que falta uma tarde para ir ao psicólogo, o que é que se prefere? Que falte e que esteja estável, ou que esteja instável e que não tenha a terapia. Mas é difícil os apoios são muito difíceis de gerir. Não há apoios de lado nenhum. As famílias que têm menos posses não conseguem pagar. Só temos psicologia. As terapias também são muito caras. Sim, são muito caras, sim. Apesar de com a clínica, mesmo a nível privado, conseguimos ter um preço um bocadinho mais reduzido. Temos uma terapeuta ocupacional a meio tempo,
e que é extraordinário. E se calhar um weekend ela até estica. Estica, coitada, ela estica, eu digo, vocês esticam os meninos quase até casa, não é? Claro. Ela tem imensas crianças, tentamos que ela não perca tempo em deslocações e que esteja o mais junto, em escolas, o mais junto possível, até porque como é horário não dá aproveitar ao máximo. Para aproveitar ao máximo para não perdermos tempo nas deslocações, mas ainda assim é difícil. Fazem-se milagres, fazem-se autênticos milagres todos os dias numa escola para gerir apoios e gerir terapias. Mas para as famílias é uma mais-valia eles terem terapia na escola. Sim. Se pudermos que aquele pai não falte todas as semanas ao emprego para ir com uma criança à terapia, os pais às vezes não se apercebem. Mas é uma ajuda. Faz diferença. Faz diferença. É uma ajuda que a escola dá e há escolas que não o fazem. Claro. Por decisão da direção. Sabemos que não podemos ter 1000 técnicos dentro da escola, não é? Porque há escolas que também não têm espaços, mas é uma ajuda às famílias. Mas dentro das situações que vocês têm, são as soluções que vocês conseguiram arranjar. Sim. Portanto, isso já é as mais criativas e as possíveis. Pronto, tentamos ao máximo conseguir terapias, mas não é fácil. Claro. E o que é que a escola pode fazer para tornar esta parceria mais inclusiva e mais acessível para todas as famílias? Se é que ainda haja mais... Podemos sempre melhorar, acho eu. O facto da escola ter a oferta das terapias é minimizar destes constrangimentos em relação às famílias. Mas não é fácil, os desafios são muitos todos os dias. Temos cada vez mais crianças com casos mais graves, com problemáticas muito, muito difíceis. O agrupamento Alenquer recebeu as crianças da Valência Socioeducativa da Cerce e da Zambuja. Eram crianças que estavam lá por serem casos muito, muito graves e tiveram que ser recebidos na escola, como é óbvio, não iam ficar em casa. E as escolas têm que se adaptar e têm que ter tempo também. Às vezes os pais e até a própria escola quer tudo para ontem, mas ninguém faz nada bem feito de um dia para o outro. E a maior parte das vezes, quer a nível legislativo, por exemplo, quando temos legislação que sai em julho para iniciar em setembro, foi o caso do decreto que ainda está em vigor, não é? As escolas não têm tempo para se preparar e é um processo lento, burocrático, demorado, sim. E tudo isso requer tempo, paciência, calma, bom senso. E às vezes não há tempo para se ter essa calma toda porque as coisas têm que acontecer. As crianças vêm e a escola tem que se adaptar às vezes quase de um dia para o outro. E para mim esse é o principal desafio. Nós este ano, como eu dizia, temos a transição das crianças da Valência, mas está a ser preparada, sei lá, há 10 anos se calhar, de se reabilitar uma sala, de se comprar um mobiliário. Aproveito para dizer que estamos a pedir patrocínios a empresas, porque queremos fazer uma sala Snoozeland. Temos um orçamento grande para uma sala pequena. Nós reabilitámos uma sala ao fundo da sala, fechámos e vamos fazer aí uma sala de estimulação sensorial. Já temos 1 ou 2 apoios, mas nós sabemos que as empresas, algumas têm muito dinheiro, as outras não. As grandes empresas têm planos de apoios com muitos concursos, as fundações a mesma coisa. E às vezes é mais fácil no imediato, mas queríamos construir uma sala como deve de ser e vai ficar uma sala espetacular, linda, com tudo como deve de ser, com ótimas pessoas lá dentro. Não interessa termos salas bonitas e depois quem lá está a trabalhar faz uma escola, não são as paredes, nem as móveis, são as pessoas e as pessoas que trabalham, quer na Valência de primeiro ciclo, quer quem vai para a Valência de segundo, são ótimos profissionais e vai correr lindamente. Temos pais que confiam a 100% naquelas professoras, porque os filhos passam às vezes mais tempo com elas do que com a família, e essa confiança é muito importante e é construída, mas é como eu digo, tudo demora muito tempo. A Valência de segundo ciclo, com essa sala Snooze, onde temos os 1000 euros que comprámos em material que ganhámos no Pingo Doce, agora juntámos uma comunidade inteira, porque somos uma escola com poucos alunos, e ao invés de juntarmos os cromos do Pingo Doce por escola, juntámos por agrupamento,
e toda a gente trabalhou para a valência, para a abertura da valência. Eu acho que isso é muito importante. Quando mostramos a uma comunidade que todos juntos conseguimos juntar muitas coisas, é muito importante. Para o ano, agarramos e trabalhamos para outra escola dentro do agrupamento. E isso é importante. E os miúdos, os meus meninos, que eram a equipa Romila, como o Pingo Doce dizia, colaram 8.000 e tal cromos em cartazes que imprimimos, recortámos, colámos, que eles digitalizaram. Foi muito trabalho, foi muito importante para eles. E juntámos um computador, 4 tablets, uma coluna, uma plastificadora, e aquela unidade vai, com o trabalho da comunidade, divulgámos no Facebook o que é que tínhamos feito, fizemos os desafios todos, e foi muito importante essa divulgação, as pessoas perceberem para onde é que o seu contributo vai, e foi espetacular. E para o ano voltamos a juntar toda a gente, e essa parte é muito importante. Quem nos está a ouvir, sejam empresas, sejam pais, quem nos estiver a ouvir que queira dar aqui um donativo, aqui uma ajuda à Escola da Brigada, pode entrar em contato com a escola e falar com a professora Cláudia Malandros para dar aqui campeã olímpica, como dizem os meus colegas, de atirar o barro à parede. Então, não está sempre garantido, claro, não é? Claro que sim. A escola não é apenas um espaço de resolução de problemas, é um espaço onde tentamos construir o futuro. Portanto, uma escola inclusiva não acontece por acaso, é sim o fruto de um compromisso dos professores, dos técnicos, dos pais, de juntos se poder formar crianças felizes, autónomas, criativas, num lugar onde possam ter dignidade e oportunidade. Agradeço por terem estado connosco em mais um E Então Qual é o Problema? Mais uma vez agradeço ao nosso patrocinador, Cabeleireiro Best Look, e até à próxima. Não se esqueçam de partilhar, podem nos ver no canal do YouTube e no Spotify. Muito obrigada. Até à próxima. E então, qual é o problema? Um podcast da Associação Rising Child, com Carla Saraiva.